Olá, amigos, irmãos e irmãs, graça e paz a todos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos à nossa escola bíblica. Deixe-me aproveitar para homenagear as mulheres que assistem às nossas aulas. Comemoramos esta semana o Dia Internacional das Mulheres, uma data muito importante para nos lembrar do grande valor deste presente que recebemos do Senhor. Vocês, esposas, mães, amigas e companheiras, tornam os nossos dias muito melhores. Obrigado e parabéns mais uma vez a todas as mulheres. Estamos estudando a segunda parte do livro do Gênesis, que segundo judeus e cristãos foi escrito por Moisés, assim como os outros 4 livros do Pentateuco, os livros da lei. Como você já sabe, o livro narra a história dos começos. O começo da criação, o começo da humanidade, o começo da história da salvação, o começo de Israel. Exatamente o ponto em que estamos agora. Aprendemos um pouco mais sobre como devemos nos relacionar com Deus com Abraão, o pai da fé, e como devemos nos manter firmes em suas promessas com seu filho Isaque. E olhando para a vida e as experiências de Jacó, seu neto, vemos a consolidação das promessas de Deus e o surgimento do povo que ele escolheu para chamar de seu. Na aula anterior, vimos como durante 20 anos Deus trabalhou na vida de Jacó. É claro que nem tudo foram flores. Ele aprendeu a conhecer a Deus como qualquer um de nós, em meio a alegrias e tristezas. Teve que fugir de casa para não morrer pelas mãos do seu irmão mais velho. Trabalhou arduamente para constituir a sua família. Foi enganado e explorado por seu tio, mas foi abençoado por Deus e prosperou. No tempo certo, ele entendeu que era hora de voltar para a terra que Deus havia prometido dar a Abraão. Mas ele tinha que vencer 2 grandes obstáculos: a resistência do seu sogro Labão em deixá-lo partir e a hostilidade do seu irmão Esaú, a quem havia enganado e roubado sua bênção 20 anos antes. O primeiro obstáculo foi superado com as bênçãos do Senhor, e as 2 famílias estavam em paz novamente. Ele agora está pronto para voltar para casa e enfrentar as consequências dos seus erros. Mas não quero que você esqueça que não estamos falando mais do mesmo homem que fugiu 20 anos antes. Ele havia tido um encontro com Deus em Betel, lembra? Quando viu a escada e os anjos descendo e subindo e ouviu a confirmação das promessas de Deus. Sua vida estava sendo transformada ao longo desse tempo. E assim como foi abençoado em sua saída, agora, em seu retorno, mais uma vez, o Senhor o fortalece. Nos primeiros versos do capítulo 32, novamente ele vê os anjos de Deus. Vamos ao texto? Abra sua Bíblia. Gênesis 32, verso 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o acampamento de Deus." E deu àquele lugar o nome de Maanaim. Segundo Moody, em seu comentário bíblico, tanto no caminho de saída como no caminho de entrada em Canaã, mensageiros celestes vieram ter com Jacó para fazê-lo cônscio da presença de Deus e para lhe assegurar da proteção divina. A palavra Maanaim, 2 acampamentos, descreve um acampamento interno formado pela família de Jacó e outro externo formado pelos mensageiros de Deus. Este criando um maravilhoso círculo de proteção à volta dos viajantes. Um lindo quadro de segurança e proteção. Deus é fiel à sua promessa e esteve com Jacó, apesar de suas falhas e imperfeições. Depois de ter contemplado os anjos de Deus, Jacó enviou mensageiros a seu irmão Esaú. Agindo com astúcia, envia presentes a seu irmão numa tentativa de quebrantar-lhe o coração. Seria esta uma nova tentativa de suborno ou uma gentileza? Não sabemos ao certo, mas o que vale a pena comentar é o que acontece na sequência. Ele orou ao Senhor e relembrou as promessas pactuais. Além disso, ele reconheceu sua indignidade diante das misericórdias e fidelidade de Deus. Em sua oração, Jacó ainda confessou estar com medo de Esaú, mas declarou confiar acima de tudo nas promessas do Senhor. No começo de sua história, registrada na Bíblia, Jacó não é apresentado como um homem de oração. Ao contrário, ele surge no relato bíblico como um homem enganador e dissimulado. Mas durante o tempo em que Jacó esteve em Padã Arã, Deus trabalhou em seu caráter.
Frequentemente, Deus aperfeiçoa a fé de seus filhos e molda o caráter deles através de sofrimentos e provações. Naquela mesma noite, diz o texto bíblico, que Jacó tomou sua família e atravessou o val de Jaboque. Mas embora suas esposas, filhos e suas servas tenham passado pelo ribeiro, Jacó ficou para trás sozinho. Ali ele ficou lutando com um homem misterioso até o romper do dia. Verso 24. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, me diga como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Jaboque é um afluente do Rio Jordão, com aproximadamente 100 quilômetros de extensão. Naquele ponto em que Jacó e sua família fizeram a travessia, algo extraordinário aconteceu, como lemos. Deus apareceu a Jacó em forma humana e ajustou a sua força à força dele durante o embate. Num certo momento, a Bíblia diz que o homem tocou na articulação da coxa de Jacó e deslocou sua junta. Isso fez com que Jacó perdesse suas forças naturais. Mas Jacó agarrou-se a ele e rogou por sua bênção. O comentário bíblico NVI diz que Deus se dignou a permitir que Jacó seja o que luta e vence. Assim, seu antigo nome, suplantador, é suplantado. E Jacó passa a uma nova fase de sua vida, abençoado e mesmo assim humilhado, mancando por causa da coxa. Moody ensina que o novo nome Israel dá a ideia de realeza, poder e soberania entre os homens. Estava destinado a ser um homem governado por Deus, em vez de um desonrado enganador. Por meio da derrota, alcançar o poder. Todo o resto de sua vida ficaria aleijado, mas ser manco era apenas um lembrete da sua nova realeza. A sequência do texto bíblico mostra que Jacó realmente entendeu o que aconteceu ali naquela noite. Por isso chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e minha vida foi salva. Claro que tudo isso também foi um grande encorajamento para Jacó. Ele teve a sua vida preservada, mesmo no encontro face a face com Deus. Então, não fazia sentido temer se encontrar face a face com Esaú. Depois disso, Jacó prosseguiu sua jornada até o pacífico encontro com seu irmão, narrado no Gênesis 33, que você pode ler com mais calma em sua Bíblia. Ressalto apenas que, embora Esaú não seja exatamente o que chamamos de um herói bíblico, não posso deixar de me alegrar ao ver como Deus também transformou o seu coração. Anos de ódio e amargura se transformaram em compreensão e perdão. Como é reconfortante saber que Deus está no comando, não é mesmo? Jacó recebeu ordens para retornar à terra dos seus pais e ao seu povo, o que significa que ele deveria ter ido a Hebrom ou pelo menos a Betel. Mas antes de atravessar o Jordão, resolveu ficar em Sucote, onde comprou algumas terras nas vizinhanças de Siquém, e assim estabeleceu-se como um proprietário em Canaã. Mas logo ele aprenderia que o povo de Siquém não seria uma boa influência para sua família. Embora o terrível crime cometido contra Diná, filha de Jacó e Lia, narrada no capítulo 34 do Gênesis, não seja objeto de estudo em nosso currículo nesse momento, recomendo que façam a leitura cuidadosa do referido texto, pois ele nos mostra como, servos de Deus, não estamos imunes à maldade deste mundo caído. E muitas vezes podemos ser vítimas de pessoas inescrupulosas e sem nenhuma consciência da existência de Deus. O Senhor Jesus mesmo nos preparou. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Diná foi violentada. Seus irmãos, Simeão e Levi, arquitetaram um plano de vingança que envolvia roubo e homicídios.
Um triste episódio que não somente testava a promessa de proteção divina à casa de Jacó, como também prenuncia a hostilidade entre israelitas e cananeus e as batalhas que seriam travadas na posse da terra prometida. Chegando ao último capítulo deste estudo, o texto deixa claro que Deus não desistiu de Jacó e sua família, por isso o instruiu a seguir caminho em direção a Betel. Retornar ao lugar onde ele primeiro se encontrou com Deus servirá como um reavivamento espiritual e trará mudanças profundas em sua vida. Vamos ao texto? Capítulo 35, verso 1. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para Betel e habite ali. Faça ali um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus invadiu as cidades vizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, chamada Betel, que fica na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele, e edificou ali um altar. E aquele lugar deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando estava fugindo do seu irmão. O texto bíblico diz que todas as pessoas que acompanhavam Jacó deram a ele todos os deuses estranhos que carregavam consigo e todas as argolas que lhes pendiam das orelhas. Essas argolas não eram exatamente brincos comuns, mas muito provavelmente amuletos relacionados às divindades pagãs. Como líder espiritual de sua casa, Jacó escondeu todas essas coisas debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Com isso, Jacó estava tirando do meio do seu povo tudo aquilo que poderia atrapalhar a adoração e o culto ao verdadeiro Deus. Jacó havia entendido que o Deus da aliança exige lealdade exclusiva e absoluta. Quando a caravana de Jacó partiu em viagem, a Bíblia diz que o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Isso foi necessário por causa dos eventos narrados no capítulo anterior. A família de Jacó não era mais vista de forma pacífica, mas de forma ameaçadora. Por isso, mais do que nunca, eles dependiam da proteção de Deus. Quando chegou a Betel, Jacó edificou o altar ao Senhor e cumpriu o seu voto. O culto prestado por Jacó ao Senhor em Betel prenunciava a adoração regular dos israelitas na terra prometida. Depois de 20 anos, Deus novamente se revela a Jacó naquele lugar. Verso 9. Depois que Jacó havia retornado de Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse a ele: você se chama Jacó, mas o seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e multidão de nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois de você a sua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe havia falado. Então Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde Deus havia falado com ele, e derramou uma libação e azeite sobre ela. Ao lugar onde Deus lhe havia falado, Jacó deu o nome de Betel. Deus abençoou o patriarca e o confirmou como herdeiro das promessas da aliança feita com Abraão. Isso quer dizer que Deus reiterou a Jacó as promessas que ele havia assegurado ao seu avô Abraão. Durante sua bênção, novamente Deus afirmou que Jacó não seria mais chamado assim, mas Israel seria o seu nome. Além disso, Deus também garantiu que a descendência de Jacó seria grande e poderosa. Dele sairiam nações e reis. A terra que Deus havia dado a Abraão e a Isaque seria entregue a Jacó e os seus descendentes. Promessa que anunciava o estabelecimento de Israel como nação na terra prometida. Israel chamou aquele lugar de El Betel, que significa o Deus da casa de Deus.
o que pode sugerir que ele tenha entendido que Deus era mais importante que o lugar onde se revelou a ele. De qualquer maneira, Betel se tornou um centro histórico de adoração, lugar onde ocorreu uma série de eventos importantes na história do povo de Israel registrados no Antigo Testamento. O restante desse capítulo nos mostra vários parágrafos breves, de certa forma desconexos, mas juntos formam uma seção de transição em Gênesis. São relatadas a morte e o sepultamento de Raquel e Isaac e o nascimento de Benjamim, que completa a família de Jacó, de forma que agora os seus 12 filhos podem ser listados. De certa forma, embora tenha vivido ainda por muitos anos, a história de Jacó termina aqui. Ele não será mais o centro das atenções nos próximos capítulos. Tudo se volta agora para os seus filhos, especialmente José. Mas isso é assunto para os nossos próximos encontros. Por hoje, nós ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado e sido abençoado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus parentes e amigos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e lhe dê a paz. Uma boa semana a todos. Até a próxima!